Olá, turma da terceira série, tudo bem, meninos? Turminha, hoje nós vamos estar falando a respeito do novo capítulo do livro de Sociologia de vocês. Falaremos sobre a América Latina, relacionamento de desigualdade. O tema de hoje é América Latina, problemas sociais. Estaremos abordando a respeito de por que nós temos tanta concentração de renda nos países latino-americanos, que é algo que não é exclusivo apenas do Brasil, mas é algo que nós temos percebido em outros países da América Latina. Uns com um nível de desigualdade maior, outros menor. Relação de dependência, dependência política, dependência econômica, dependência financeira, em relação aos países centrais, em relação aos países altamente industrializados. Veremos que essa relação de dependência é uma relação histórica, que ela vem desde o período colonizatório, desde o período em que as potências ibéricas, Portugal e Espanha, iniciaram o processo de colonização aqui na América do Sul e na América Central, ao sul do Rio Grande. Então, vem comigo e vamos agora para essa viagem, levando em consideração o livro de Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. Então, vamos lá. A América Latina ela foi colonizada no início do século XVI, dentro da esteira da época das grandes navegações, pelas duas principais potências navegadoras do mundo de então, que era justamente Portugal e Espanha. Vocês viram isso quando vocês estudaram na primeira série do ensino médio, e que é um assunto que também foi trabalhado lá no Fundamental, anos finais, no sétimo ano, que Portugal e Espanha eles se aventuraram na busca por novas terras, dentro do pensamento da política mercantilista. O mercantilismo ele dizia o seguinte: é uma doutrina econômica onde o poder de um país é baseado na quantidade de ouro e prata em seu território. Para que possa ter esses metais preciosos acumulados, é o que nós chamamos, em termos econômicos, de acumulação primitiva de capital, que é a base do primeiro momento do capitalismo. Se faz necessário que você tenha uma balança comercial superavitária, uma balança comercial favorável, onde que tenha mais exportações do que importações, e essa política de exportação ela é baseada no protecionismo. Então, no caso, você impõe pesadas tarifas alfandegárias, terceira série, ou seja, baseadas tarifas de importação, para desestimular que os consumidores do seu país ou da região ao qual você domina possam comprar produtos externos. E com isso, vai ter também uma política para poder estimular a exportação, a venda de produtos para o exterior. Foi justamente trabalhando dentro dessa premissa econômica que Portugal e Espanha se aventuraram nas grandes navegações. Espanha colonizou boa parte da América Latina, à exceção do Brasil. E o Brasil foi colonizado pelos portugueses no século XVI. Só que, nesse processo colonizatório, nós herdamos algumas coisas das potências ibéricas. Muita gente só lembra da herança em termos de idioma, em termos de língua. No caso, nós brasileiros falamos a língua portuguesa, falamos português em virtude justamente dos nossos colonizadores. Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, enfim, toda a América hispânica, o idioma oficial é a língua espanhola, em virtude justamente do processo colonizatório que foi liderado pela Espanha. Só que, além da questão da cultura, além da questão da religião católica, que é hegemônica nos países da América Latina, além da questão do fator idioma, tá certo? Que nós também herdamos das potências ibéricas, na parte econômica e da parte social, herdamos algumas coisas que, sinceramente, nós não temos do que nos orgulhar. Por exemplo, a escravidão, que serviu de base para a política, para a economia colonial, nós herdamos das potências ibéricas.
Então, por exemplo, no caso de Portugal, a primeira medida que os portugueses fizeram para poder obter mão de obra foi escravizando os indígenas, a escravização indígena. Logo depois ela foi substituída pelo processo de escravização negra africana. E a escravidão negra aqui no Brasil, ela foi a base do tripé macroeconômico do nosso país, perdurando, ultrapassando o período colonial, invadindo o período independente, e só acabou a escravidão no Brasil em 1888, portanto faltando um ano para a proclamação da República. E nós sabemos que vocês estudaram isso comigo em História no ano passado, que a queda, a abolição da escravatura foi um dos fatores que levou à queda da monarquia. Estão lembrados das 3 questões que provocaram a queda do regime monárquico no país, a queda de Dom Pedro II e o golpe de 15 de novembro, a proclamação da República? Nós tivemos a questão religiosa, tivemos a questão militar e tivemos a questão escravocrata. Porque os antigos proprietários, grandes latifundiários e proprietários de escravos, que ficaram vendo haver navios com a abolição em 1888, abandonaram Dom Pedro II porque consideraram ele ou responsabilizaram o imperador pela perda de investimento de milhares de réis, ou seja, de muito dinheiro, para responsabilizar a monarquia e passar a apoiar o movimento republicano. Ironia da história. A República Brasileira ela surge com apoio dos ex-donos de escravos. Então a escravidão ela foi uma herança que nós recebemos das potências ibéricas. Na América Latina, houve escravidão negra? Houve, mas o que prevaleceu foi a escravização de indígenas na América Latina. Ademais, também tivemos a questão do próprio subdesenvolvimento, porque tanto na América Hispânica quanto na América Portuguesa, Terceirão, houve uma relação de extrema dependência entre colônia e metrópole. E por que isso, professor? Por causa justamente da característica do sistema mercantilista. E através desse sistema, você precisava ter um pacto colonial que fosse rígido. Por isso que é aquilo que nós também estudamos, que foi o PCR, Pacto Colonial Rígido. Bora relembrar um pouquinho? De acordo com o Pacto Colonial Rígido, você tem a colônia, metrópole e mundo. A colônia, ela só pode vender os seus produtos, só podia vender os seus produtos para a metrópole, porque um dos elementos que caracterizam o mercantilismo é o monopólio comercial metropolitano. Ou seja, todas as relações comerciais, elas teriam que passar obrigatória e necessariamente pela metrópole. Então, os produtos que eram vendidos pela colônia, eles tinham que ser vendidos para a metrópole a preços baixos. E aí a metrópole revendia os produtos coloniais para o resto do mundo a preços elevados. O mundo, os outros países, eles não podiam vender seus produtos diretamente para a colônia. Obrigatória e necessariamente teriam que passar pela metrópole. Aí venderiam a preços normais. E a metrópole, ela por sua vez, revenderia os produtos do resto do mundo para a colônia a preços elevados. Ou seja, a metrópole sempre ganhava e a colônia sempre perdia. Então, esse pacto colonial rígido, ele perdurou não somente no Brasil, mas na América Hispânica durante todo o período colonizatório. Vamos pegar no caso o Brasil, que fica mais fácil para o nosso entendimento. No caso do Brasil, o pacto colonial ele começou a ruir quando a família real portuguesa veio para o nosso país fugindo das guerras napoleônicas no início do século XIX, em 1808, quando Dom João veio com toda a sua família para cá. Aquela ideia do se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Estão lembrados disso? Beleza. E a Inglaterra, que ajudou a família real a fugir para cá, cobrou a fatura. Protegeu a família real portuguesa, permitindo, possibilitando através da sua armada ou marinha de guerra, a travessia relativamente segura da corte portuguesa, essa travessia oceânica até chegar aqui, a travessia atlântica até chegar aqui.
E quando chegaram aqui, Dom João, a primeira medida que ele fez foi abrir os portos às nações amigas. Essa abertura dos portos às nações amigas, terceira série, em outras palavras, significava a abertura da economia brasileira para a Inglaterra. Porque a única nação amiga que Portugal tinha naquele momento era a Inglaterra. E aí, no ano de 1810, foi feita a assinatura do Tratado Comercial entre Portugal e Inglaterra. E nesse acordo comercial, que teve uma duração de 15 anos, os produtos ingleses passaram a ser vendidos no território brasileiro, sendo pago uma tarifa de importação menor do que os produtos que eram fabricados em Portugal. Lembrando que nessa época o Brasil pertencia a Portugal. O Brasil era território português no continente americano. Então, no caso, a priori, a abertura dos portos às nações amigas e o acordo comercial de 1810 fez com que o Brasil deixasse de ser dependente de Portugal, economicamente falando, e passasse a ser dependente da Inglaterra. Dependência essa, meninos, que persistiu pós-Grito do Ipiranga, pós 1822, que durante todo o período imperial, aí tem o primeiro reinado, período regencial e segundo reinado, e isso vocês estudaram comigo no ano passado, em História, nós vimos que o Brasil dependia e muito da Inglaterra. E todas as vezes que o Brasil tentava ensaiar um grito de independência econômica, como por exemplo o surto industrial patrocinado pelo Barão de Mauá, olha o nome, surto, veio rápido, foi intenso e do mesmo jeito que veio, foi embora. A Inglaterra ela sempre boicotava, fazendo com que o Brasil ele sempre ficasse dependente da Inglaterra, sempre ficasse dependente daquele país. Depois, quando termina, por exemplo, essa dependência com a Inglaterra, ela vai até o início do século XX. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra ela cede lugar para os Estados Unidos. E nós continuamos dependentes agora dos Estados Unidos até hoje. É bem verdade, vocês falam assim, mas professor, o Brasil não faz mais comércio com a China do que com os Estados Unidos? É verdade. Mas, por exemplo, essa nossa relação comercial com a China, em que a China se tornou o país em que nós temos maiores transações comerciais, é algo que é relativamente novo, é relativamente recente. Na verdade, essa mudança que nós tivemos na nossa balança comercial, ela começou, foi durante o governo Lula. Foi durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi Lula que começou a trabalhar com essa mudança de paradigma, fazendo com que o Brasil passasse a comprar mais produtos da China do que dos Estados Unidos. E nós estamos observando que desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o governo do nosso país no início do ano passado, há uma tentativa de mudar o direcionamento de China para os Estados Unidos, por causa do alinhamento ideológico que o nosso governo ele tem com o governo norte-americano. Então essa relação de subdesenvolvimento, como foi dito, ela começou desde a época do período colonizatório. E com isso, meninos, a América Latina ela desenvolveu fortes laços de dependência política, dependência econômica e dependência financeira. Se antes nós dependíamos da metrópole, agora nós dependemos dos países industrializados. E aí fica, aí no caso é uma dependência pendular. Como assim, professor, uma dependência pendular? Lembra do pêndulo, tá certo? Lembra do relógio de corrente, que vai de um lado para o outro. Seria mais ou menos isso. No caso do Brasil, durante muito tempo ficamos dependentes de Portugal. Depois passamos a ficar dependentes da Inglaterra. Depois passamos a ficar dependentes dos Estados Unidos. Agora somos dependentes da China. O Brasil e a América Latina não conseguem agir de forma autônoma, de uma forma independente em termos econômicos. Dependência política também. Por exemplo, durante os 13 anos que nós tivemos no governo do PT, o Brasil ele se aliou, tá certo, ideologicamente a países de esquerda, como por exemplo a questão de Cuba, como foi com relação à questão da China,
aí a própria Venezuela e assim por diante. Agora, com o governo Jair Bolsonaro, nós passamos para o outro lado. Agora nós estamos ideologicamente alinhados aos Estados Unidos. É uma ideologia mais pró-direita. Então o Brasil ele fica oscilando desse jeito, dessa relação de dependência. Assim como o Brasil, os outros países da América Latina também. E a dependência financeira. Em termos econômicos, para desenvolver a economia do nosso país, dependemos e muito do recurso financeiro, ou melhor dizendo, do capital estrangeiro, de dinheiro vindo de investidores de fora. E muitas vezes, pode passar, Mariana, esse dinheiro que vem de fora é o dinheiro em que o investidor ele coloca aqui no país apenas atrás dos juros elevados que o Brasil paga para poder captar esse dinheiro, aí eles conseguem lucrar e depois que eles lucram, o que é que eles fazem? Ou no primeiro sinal de instabilidade, eles tiram o dinheiro da economia brasileira e levam para mercados mais seguros, como é que está acontecendo hoje, por exemplo, em relação à questão dessa crise do coronavírus. O dólar bateu mais um recorde na quinta-feira, dia 7 de maio. Bateu o recorde, bateu agora para R$ 5,68. Então, quer dizer, esse dólar ele subiu porque está tendo uma procura muito grande pela moeda norte-americana. E, consequentemente, nós estamos tendo uma queda na Bolsa de Valores. Eles estão tirando dinheiro daqui e estão levando para mercados mais seguros, como, por exemplo, mercados da União Europeia e para os Estados Unidos. Foi falando a respeito disso que Galeano ele escreve o livro Veias Abertas na América Latina. Interessante, terceira série, que ele escreve isso na década de 70, início dos anos 70, em que ele faz uma análise da situação da América Latina. E ele diz que desde o período colonizatório, os países, as colônias que depois virariam países, atuaram e ainda atuam como produtores de matéria-prima, de produtos de baixo valor agregado. E aí eles vendem esses produtos primários, vendem essas matérias-primas para os países centrais. E aí nós compramos o quê? Compramos produtos de alto valor agregado. Antigamente eram produtos manufaturados, agora produtos industrializados. E esses produtos que nós compramos de outros países, meninos, nós compramos com preços elevadíssimos, com preços muito altos. Já reparou quanto foi que você gastou para poder comprar o seu notebook ou este celular? Esse celular que, apesar de ter sido fabricado no Brasil, boa parte dos componentes não foram feitos no país, foram feitos em outros países. O notebook que você comprou, o tablet que você adquiriu, apesar de ter sido fabricado em território nacional, na verdade, boa parte das peças que compõem o celular, o tablet e o notebook que você utiliza, eles vieram de outros países e o valor é muito elevado. Eu não sei se vocês ainda brincam com o PlayStation, mas, por exemplo, já viu qual é o valor do PlayStation cobrado aqui no Brasil? Ele é muito mais caro do que o valor do PlayStation quando ele é comprado lá nos Estados Unidos. Então, nós compramos os produtos importados a preços extremamente caros. E tem outra coisa que eu acho interessante que Galeano ele fala. Galeano ele chega e diz, pode avançar, Mariana, depois eu volto para esse slide. Galeano ele chega e diz que os trabalhadores dos países centrais eles são consumidores, enquanto os trabalhadores latino-americanos não são consumidores diretos dos bens que eles mesmos produziram, visto que esses bens são exportados. Vou dar um exemplo para vocês. Você sabia que o café que você bebe, esse café é de pior qualidade? Aí você pergunta, não, fala assim, não, nada disso, professor, besteira. Nada disso. O café que eu bebo é de excelente qualidade. Eu tomo café Jequié, eu tomo café Pilão, eu tomo café Pilão, café Jequié, café Três Corações. Ali está escrito que é o café tipo exportação. É nada. Porque os melhores grãos de café cultivados no Brasil, seja eles
na plantação de café em Vitória da Conquista, na cidade de Tiruçu, que era perto da cidade onde eu morava, Jabaquara, seja o café que é produzido, por exemplo, no interior de São Paulo, etc., os melhores grãos de café, o chamado café tipo exportação, o nome já diz. Esse café ele é enviado para outros países. Nós ficamos com o resto, ficamos com a sobra. Então, esse café bam 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 que você imagina, que você toma, na verdade, ele é o bam 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 do ruim. Porque o melhor já foi vendido para o exterior. Quem bebe o melhor café são os europeus. Quem bebe o melhor café são os países da região da Arábia. Quem bebe o melhor café são os norte-americanos. Nós não bebemos o melhor café. E se você não tem condições de poder pagar por um pacote de café Jequié, ou por um Três Corações, ou por um pilão, você compra, por exemplo, o café Meira, que a qualidade já é mais baixa, então você está tomando o resto do resto. Mas fiquem tranquilos, meninos, porque isso não é exclusividade minha e sua. Isso não é exclusividade dos brasileiros, é exclusividade da América Latina. E nós estamos habituados a termos, de acordo com o Galeano, essa cultura de submissão aos países centrais. E o resultado é que, de acordo com essa cultura de submissão, toda vez que nós tentamos nos rebelar no sentido de, não é rebelar de pegar em armas, de fazer uma revolta armada, não é nesse sentido, mas de tentar termos uma posição mais altiva, uma posição de independência. Quando procuramos investir no nosso parque industrial, quando passamos a investir pesado em educação, quando passamos a trabalhar com a questão de inovação, toda vez que o Brasil e a América Latina tenta ter uma posição mais autônoma, uma posição de independência, sempre somos boicotados. Tá certo? Aí sempre existe alguma forma da elite ou do grupo que está no poder, quando eu falo poder, não me refiro só ao poder político, mas sobretudo ao poder econômico, para justamente fazer com que essa relação de dependência e submissão aconteça, ou permaneça. Meninos, vocês estavam começando, vocês eram crianças quando aconteceu as manifestações de junho de 2013. Foi há 7 anos atrás. Então vocês tinham 10 anos de idade, entre 9 e 10 anos, quando aconteceu essas manifestações. E eu lembro bem que na época todo mundo dizia que o gigante acordou, porque havia nessas manifestações a tentativa dos brasileiros de querer ser ouvido e de não se conformar com as coisas que estavam acontecendo. Eu lhe pergunto, mudou alguma coisa de 2013 para cá? Não mudou. A educação continua ficando em último lugar. Continuamos na relação de dependência econômica e financeira dos países desenvolvidos. Parece que esse texto de Eduardo Galeano, que foi escrito há 50 anos atrás, permanece tão atual como nunca. Por fim, o capital especulativo, que é volátil, tá certo? E o que é volátil é explosivo. E esse capital especulativo é aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, que é aquele dinheiro que só entra no país apenas e tão somente apenas para buscar rendimento, para poder buscar lucro. E no primeiro sinal, a partir do momento que ganhou, que pôde multiplicar por 2, por 3, por 5 o recurso investido, ele é retirado e não se leva em consideração o dano que vai provocar no país, mas a intenção é eu trazer rendimentos os maiores possíveis para aquela pessoa que investiu, intensifica a exploração do trabalho e permite a apropriação dos recursos naturais da América do Sul e Central. E o resultado é desigualdade social e concentração de renda. Nessa coisa de querer maximizar o lucro, muitas vezes as relações de trabalho elas são prejudicadas. E é o que nós temos observado nas relações de trabalho na América Latina.
em que sucessivos governos eles têm feito com que os direitos dos trabalhadores fiquem fragilizados em nome de aumentar os empregos e de poder manter as empresas abertas. E aí nessa fragilização das relações de trabalho, em que não tem, se reduz o valor da multa em caso de demissão involuntária, no caso você trabalha com a questão do trabalho intermitente, entre outros, é o que nós chamamos de precarização, em que o trabalhador ele se sujeita para segurar o seu trabalho, para poder levar dinheiro, salário, poder pagar suas contas, levar comida para dentro de casa, ele sujeita muitas vezes a abrir mão de direitos que já foram consagrados há décadas na legislação. E esse fenômeno em que o empresário, ele cada vez mais está fortalecido, em que o capitalismo, o capital está mais fortalecido em prejuízo aos trabalhadores, isso é uma característica que infelizmente tem acontecido na América Latina. E o resultado, meninos, é desigualdade social e concentração de renda. Muitos têm nada, poucos têm tudo. E aí o nosso país, infelizmente, ele consegue bater o recorde. Ele é o segundo país com maior concentração de renda no mundo. Ou seja, 10% da população brasileira, ela concentra 70% de toda a riqueza gerada pelo país. Pensem nisso. Próxima aula, nós vamos dar continuidade a este assunto. Um grande abraço e até lá.